antigamente, no Antigo Testamento, para você ser perdoado de alguma falha dos seus pecados, você tinha que ir até o santuário, você tinha que pagar um cordeiro, comprar um cordeiro. Nesse santuário, você ia matar o cordeirinho e entregar na mão do sacerdote, aí ele ia fazer expiação, um processo gigantesco, para você ter acesso até Deus, né? Hoje, com a morte de Cristo na cruz, o nosso Cordeiro Pascual, o acesso até Deus está em eu me ajoelhar e falar em nome de Jesus. Entendeu? Através do sangue dele. Por isso que o sangue de Jesus ia nos umbrais da porta lá. E o destruidor, né, o anjo destruidor, não passou sobre eles, né? Por isso o nome Páscoa. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, o sangue de Jesus passa sobre mim. Esse é o significado da Páscoa. Esse é o real significado da Páscoa aí. Que, você vai concordar comigo, foi deturpado ao longo dos séculos, mas é sempre bom a gente relembrar o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Isso é muito relevante. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe as pessoas para conversar um pouquinho, a gente conhecer um pouquinho das histórias e compartilhar um pouquinho de histórias, né? O Fala Mais que tem um oferecimento nessa temporada da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, da CRT Technology e do Oeste Mais. Hoje tem um cara que tem relação com a nossa região, mas o cara vem importado, né? Ele vem lá do Rio de Janeiro, né? Já vou trazer aqui a naturalidade dele, que é lá de Cordeiro. É um município que fica basicamente no interior do Rio de Janeiro, né? Eu dei uma pesquisada aí, fica a 200 quilômetros da capital, sim, né? Sim, eu costumo dizer que o pessoal vem falando para mim assim, Jonathan, né? Sim. Jefferson. O pessoal vem falando, tu é carioca, né? Não sei o quê. Eu falo, não sou carioca, sou fluminense. Exatamente. Quem nasce no estado do Rio é fluminense, né? Então, você vê que as pessoas, assim, geralmente têm preconceito com o Rio de Janeiro, né? É perigoso. O pessoal vem me perguntar, mas é muito perigoso onde você mora? Rapaz, na minha cidade não acontece nada. É igual Ponte Serrada, é tranquilo, assim, sabe? Dá para dormir tranquilo lá. Cara, mas deixa eu te apresentar aí para o nosso público. O Marques Antônio Nicolau Moraes, tem o nome aí, vocês já estão ligados de quem se trata, né? Ele é pastor adventista, ele mora atualmente em Concórdia, né? Que é um município vizinho aqui de Ponte Serrada, da região oeste, né? Um dos polos industriais, inclusive, da região oeste. E o Marques está conosco aqui para falar de um tema, além de outras coisas, claro, né? De um tema bastante contemporâneo e principalmente nessa época, né? Que é a Páscoa, né? Sim. A gente está vivendo um período aí onde a religiosidade, ela se mostra mais aplicada, digamos assim, né? Porque você tem toda uma cronologia de eventos ali destinados à Páscoa, né? A essa data, enfim. E a gente vai saber um pouquinho mais conversando com o Marques. Então, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao Fala Mais. Muito obrigado aí, Jefferson, Jonathan, né? Por vocês tá recebendo aqui o pastor, como você falou, eu sou pastor adventista e o Ministério Adventista, ele funciona assim, um pouco diferente. Eu sou pastor daqui de Ponte Serrada, também da Igreja Adventista aqui em Ponte Serrada, mas eu sou pastor distrital, então eu sou pastor em Concórdia, Irani, entendeu? Então eu compreendo toda a área, inclusive a igreja aqui de Ponte Serrada, que também sou pastor, né? Tá então certo. Fica 70 quilômetros, mas eu venho até aqui também. Tem um raio ali que você atende os municípios, então, da região. Isso mesmo. É como se fosse o pastor titular da igreja? Bem isso aí. Seria isso? Isso daí. A igreja tem os anciãos locais. Certo. Os anciãos locais. Por exemplo, o Nando, que já esteve aqui no podcast de vocês, ele é um ancião também. Só que aí existe o pastor distrital, né? E aí eu estudei, né? Me formei na Faculdade Adventista Paranaense em Teologia, fiz uma pós em Novo Testamento na Unicesumar e agora sou pastor aqui. Minha primeira experiência de pastor, né? Vocês podem ver, não é me gabar, mas eu sou meio novo, né? Que idade tu tem, cara? Eu tenho 29, tenho uma anos. esposa, filhinha também, né? E aí eu sou pastor aqui, né, da região,
né? Tem mais outros pastores na região de Xanxerê, na região Linha São Lourenço, ali Chapecó, né? Mas da nossa região aqui, daqui que pega até Concórdia, é comigo. Daí. Você falou distrito da Igreja Adventista, no caso. São quantos? Isso aí. Distrito, no meu caso, são 5 igrejas. 5 igrejas. Então, 5 igrejas, desde Concórdia. Uma em cada município? Geralmente tem 2. Por exemplo, Concórdia tem 2, Ponte Serrada 1, Irani tem 1 e uma no interiorzinho, que são os irmãos mais antigos, sabe? Sim. Então, total aí dá 5, né? Certo. Eu atendo 5 entendi. igrejas. Então, você atende o distrito com essas 5 igrejas, mas Isso. no caso são 3 municípios. Sim, são 3 municípios, mas tem mais municípios que eu atendo que não tem igreja, que é a missão global. Certo. Que é o quê? Você vai fazer uma missão lá para quem sabe um dia ter uma igreja, mas mesmo assim faz parte da minha geografia, né? Sim, como entendi. pastor. Mas aí tem uma periodicidade também de eventos religiosos que você faz nessas cidades aí? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, eu monto um itinerário trimestral da onde eu estou em cada semana, por exemplo. Sábado, domingo, quarta-feira, que são os 3 cultos, eu monto itinerário semanal para estar nessas igrejas atendendo. Então, por exemplo, a cada 15 dias eu estou aqui em Ponte Serrada, aí tem os eventos para fazer. Por exemplo, Semana Santa mesmo, que é o tema que a gente está falando aqui, eu vou fazer lá em Concórdia e vai ser feito aqui na Ponte também, entendeu? Então, eu consigo atender assim com o meu itinerário. Eu sou pastor em tempo integral, né? Eu não tenho outro trabalho. Certo. Eu sou pastor em tempo integral. O seu ofício é como se fosse o meu emprego. Eu sou assalariado para ser pastor. Certo. Entendeu? Ô, cara, pois é, então, conta... Até a gente fala assim, né? Uma pessoa bem mais jovem, né? Então, até a forma de se relacionar também é um pouquinho mais contemporânea, né? Do mesmo tempo. Mas, para entender, você disse 29 anos. Sim. Antes da gente entrar no tema que vai ser abordado aqui, sobre a Páscoa, né? Todos esses detalhes, gostaria de entender um pouquinho mais sobre ti, né? Como é que você chegou a se tornar um pastor, né? Principalmente com essa idade também, né? Então, contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sim. Muito obrigado, Jefferson. Cara, essa pergunta que tu fez aí, ela dá pano pra manga, né? Mas eu vou ser bem sucinto nela, que senão a gente fica até amanhã aqui. Mas eu recebi o chamado, porque para mim e para a maioria dos pastores que eu conheço, o ministério pastoral não é algo assim que eu vou ter um emprego agora. É um chamado espiritual, entendeu? Eu recebi esse chamado com 18 para 19 anos. Sempre fui da igreja, me batizei com 9 anos de idade na igreja, né? Já na igreja adventista. Já na igreja adventista. A tua família, no caso, vem da igreja. A minha mãe se converteu e ela virou cristã e tal. Passou aquilo para mim. Eu fiz parte do Clube de Desbravadores, que é um clube que tem na igreja adventista, que é tipo escoteiro, sabe? É meio um pouco parecido com o escoteiro. A gente trabalha o mental, físico e espiritual. Acampamentos, fogueira, tudo isso. Eu fiz parte do Clube Desbravador, né? Por muito tempo, até eu passar de fato pela minha conversão em Cristo, né? Conhecer a Cristo de fato, ler a Bíblia. Eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, eu orei ao Senhor. Eu falei assim, olha, eu quero ter a experiência que tantos amigos meus tiveram, tantas pessoas que eu conheço, inclusive a minha mãe, pessoas mais velhas que eu conheço, tiveram. Senhor, eu preciso ter essa experiência com o Senhor. E eu tive, de fato, essa experiência através da palavra dele. E ali, Deus começou a trabalhar no meu coração que eu poderia ser algo mais. Assim, não algo mais de posição, não é isso que eu quero passar para vocês. Mas servir a Ele de melhor forma. Mais ativamente. Mais ativamente, isso mesmo. E aí eu recebi um chamado, né, de Deus, quesitos espirituais, né, para ser pastor. E aí eu fui fazer o vestibular. E para ser pastor na igreja adventista tem que fazer um vestibular. Não é qualquer coisa, não. E eu fui fazer o vestibular. Eu lembro que a minha inscrição era 1.800 e pouco. Eu falei, cara, como que eu vou entrar numa vaga de 60 para ir para o curso de teologia? E acabou que eu consegui. Eu fiquei em 63, mas eu consegui entrar. E aí foi quando eu comecei ali a faculdade. E os 4 anos que eu fiquei na faculdade de teologia foi o momento que Deus, assim, me conduziu mesmo. Porque ali você começa a se aprofundar na teologia, ali você começa a ver que, de fato, o que a Bíblia fala faz muito sentido, você começa a pesquisar nas línguas originais, no hebraico, no grego, e você vê que Deus vai trabalhando em você. E no seminário em si,
foi a confirmação. Olha, Marcos, eu te chamei para cá primeiro para te salvar. Porque Deus eu costumo dizer isso. Deus chama a pessoa para ser pastor primeiro para salvar ele, né? Segundo é para ser pastor. Aí ele me salvou, né? O meu encontro, a minha conversão, e aí ele me chamou para o ministério. E aí, durante esses 4 anos que eu fiquei estudando teologia, eu me formei em 2019, e aí eu vim para Santa Catarina, para Benedito Novo, ali na região do Vale. Fiquei 1 ano ali, depois naquela região, e aí vim já para assumir aqui a igreja, o distrito de Concórdia. Uhum. Foi um pouco assim do roteiro pastoral, né, até Sim. agora. O teu curso foi onde? Foi no Paraná, no IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense, que é a faculdade de teologia lá. Sim. Que município é? É pertinho de Maringá, Uhum. porque é no interior, né? A faculdade Certo. adventista geralmente fica no interior. Mas é num município chamado Ivatuba, que é pertinho de Maringá. E ali formam, nessa faculdade, não tem só teologia. Tem teologia, tem enfermagem, tem direito, tem vários cursos, entendeu? Uhum. Mas é uma instituição ligada à igreja mesmo. Sim, é uma instituição... Da igreja. Ou seja, a igreja adventista, ela proporciona isso para os jovens, entendeu? Ela é uma igreja que proporciona um estudo. Claro que você vai ter que pagar. Eu tive que pagar, eu tive que lutar para conseguir pagar o meu curso. Mas ela te dá a oportunidade, entendeu? Sim. E, inclusive, a gente tem vários jovens aqui do nosso distrito que já estão na faculdade, no internato, estudando, né? Isso vale muito a pena. Ô, Marcos, eu queria entender um pouco melhor quando você fala do chamado, daquilo que você vê como, digamos assim, uma mensagem mais explícita te chamando para servir, para exercer esse ofício de ser pastor e tal, né? Sim. E até o próprio que você falou ali que ele te salvou, né? Sim. Jesus te salvou, né? Cristo te salvou. Eu queria entender como é que é. Entendi, tá. Isso daqui é bem pessoal, mas então eu vou explanar para vocês, porque talvez a gente está falando para alguém que está assistindo que também está prestes a passar por essa experiência mais profunda, né, com a palavra e tal. E eu sempre fui aquele jovem na igreja que faz as coisas, jovem, criança, né, que faz as coisas porque a mãe manda. A mãe falava assim, não, você tem que estudar a Bíblia porque é correto. Aí ia lá e estudava porque a mãe manda. Você tem que estudar a lição, que é um guia da Bíblia, porque a mãe manda, senão você ia ficar de castigo. Fazia assim. Até o momento onde você passa algumas coisas, e no meu caso, algumas coisas na vida, que são tombos, são momentos difíceis da nossa vida, aonde Deus começa a falar com você. Deus usa aqueles momentos difíceis que você está passando para poder falar com você. E foi assim comigo. Passando por alguns momentos difíceis, né, na minha adolescência, juventude, e Deus começou a me chamar mais para a palavra. Eu lembro que a minha vida de oração começou a melhorar, minha vida de comunhão com Deus, leitura da Bíblia, e foi nesse período que aí vem o chamado ao ministério. Aí você pode falar, tá, Marcos, mas o quê? Você ouviu no ouvido? Alguém falou no seu ouvido? Eu não recebi esse chamado. Tem muitos colegas de ministério que falam isso. Não, olha, eu ouvi uma voz no meu ouvido falando assim, vem ser pastor. Não foi o meu caso. Mas eu entendi que isso era relevante para mim. Por quê? Quando eu analisei toda a minha trajetória de vida, entendeu? E eu entendi que eu fui chamado ao ministério desde o ventre da minha mãe. Por quê? A gente estava estudando naquele trimestre, na lição da Escola Sabatina, justamente a história de Jeremias, que é um profeta bíblico, onde ele fala ali que Deus fala para ele que ele foi chamado para aquele ofício desde o ventre da mãe dele. E aquilo soou muito forte em mim, porque eu me considero muito parecido com Jeremias da Bíblia. É o profeta que eu mais me identifico. Os mesmos problemas que Jeremias tinha, eu falo assim, cara, parece que a Bíblia está narrando a minha história aqui. O fato dele ser ali, todo mundo ficava contra ele. Eu falo, cara, olha só isso aqui, cara. Já aconteceu isso comigo. E no primeiro capítulo, Deus fala para ele não ter medo, porque ele já tinha consagrado Jeremias desde o ventre da mãe. E isso
se aplica a mim por quê? Eu nasci prematuro, cara, de 6 meses. Dá para acreditar que um cara de quase 2 metros aqui nasceu de 6 meses? Eu nasci de 6 meses e assim, é a história que a minha mãe conta já, né? E ela fala que teve momentos em que o médico desenganou. Falou, cara, mãe, não vai ter jeito, é risco do bebê nascer morto. Né? Em 96, eu sou de 96, né? É risco do bebê nascer morto, né? E eu não nasci morto, obviamente, estou aqui falando para vocês. E também teve uma situação depois, né? Que os meus olhos ainda parecia que não estavam muito formados, assim. Imagina só com 6 meses, eu né? não poderia pegar uma luz muito forte. Tudo isso poderia dar problema nos meus olhos e eu não tenho problema nenhum. Então, eu olho para trás e eu vejo assim que Deus estava conduzindo, entendeu? E não quero entrar no mérito também mas e os outros que morreram? Não, não é esse o mérito que eu quero entrar. Mas, de fato, quando eu olhei para trás, eu entendi que aquilo era relevante. Eu entendi o porquê eu estava aqui. Era uma oportunidade que você estava ganhando. Sim, isso aí. Eu entendi por que eu estava aqui, por que eu vivi a minha infância. A minha infância inteira, minha mãe me levou para a igreja. Comecei a entender, mesmo às vezes a gente criança não querendo, né? Ah, não, mãe, mas jogar bola é mais legal, ficar em casa para jogar videogame é mais legal. Minha mãe, não, vamos para a igreja. Ali, nesses momentos de oração, nesses momentos de leitura da Bíblia, as peças começaram a se encaixar. E aí houve o chamado para o ministério, que é, como eu falei para você, essa forte convicção que eu tive. E o chamado ao ministério, ele não é só convicção sua. Também quando as pessoas começam a falar, sabia? Claro que você não pode se basear só no que as pessoas falam, né? Obviamente, na nossa vida. Mas quando as pessoas começam a notar isso, no Novo Testamento também fala, né? Que são pessoas que servem para o ministério. E os irmãos começavam a falar. Geralmente a irmã mais velhinha chegava, olha, eu acho que você seria um bom pastor. Ela falava assim para mim. Cara, e começava um aqui, outro ali. Foi tudo nesse período. E uma aí, coisa foi juntando com a outra. E aí eu fiz o vestibular, achando que eu não ia passar. E de fato, assim, eu acho que eu não sou muito bom em matemática, né? Geralmente quem é mais das humanas e como eu chamo, das divinas, e não é bom nas exatas. E eu não gosto de exata, nunca gostei. Eu zerei matemática. Eu acho que eu zerei, né? E mesmo assim, eu passei. Eu achei que eu não ia passar porque eu zerei matemática. Então deu tudo certo, assim, sabe? E Deus foi encaminhando. E aí eu me formei os 4 anos na faculdade e tô aí, em nome de Jesus. E a matemática é bem importante, né? Porque é o capítulo tal, versículo tal, né? Tem que saber, né? Tem que saber um pouquinho. Né? Não, e tem mais coisa de matemática na Bíblia, cara. Não é só isso aí, não. Tem coisa assim porque quando você estuda o hebraico na Bíblia, você vê que o hebraico tem tudo a ver com matemática. E adivinha, foi a matéria que eu mais tive dificuldade na faculdade, foi hebraico. Por quê? Porque envolvia matemática, entendeu? E o hebraico, quando você estuda, você vai ver que é tudo matemático. Esse negócio de numerologia, sabe? Que às vezes a gente menospreza. 7 mais 7 dá 14, que dá não sei o que. A nossa sociedade hoje menospreza esse tipo de discurso, né? Tipo assim, 7 mais 7 dá 14, 14, 14, 28 é o fim do mundo, sabe? Então, isso aí é um pouco de alarmismo, beleza? Mas a Bíblia muitas vezes trabalha com números. Por exemplo, se você olhar 7 pragas, 7 selos, 7 igrejas, né? 7 trombetas, e você tem um monte de coisa com o número 7, entendeu? Aí o dia do Senhor é o 7º dia, o sábado. Pô, a própria semana, né? 7 dias. Entendeu? Né? A Bíblia está cheia de 7, mostrando para nós que o 7 tem uma relevância na Bíblia, que o 7 é algo de perfeito, de perfeição. Entendeu? Então, numerologia está incluso. E foi numerologia que foi a minha maior dificuldade mesmo. Mas deu tudo certo no final. E aí, que época foi que você concluiu o curso lá e que você veio para o Oeste Catarinense? Tá. Eu me formei em 2019. Né? Em 2019 agora, pouco tempo atrás, né? E aí eu já vim para Santa Catarina. Me formei.
E a minha esposa também se formou, não em teologia, né? A minha esposa se formou em pedagogia, tem um curso de pedagogia lá também. Ela se formou e aí a gente foi chamado para cá para trabalhar em Santa Catarina. Trabalhava lá na região do Vale antes. Fiquei 1 ano lá, em Benedito Novo. Depois, mais 1 ano, aliás, em Blumenau, na escola, porque a igreja adventista tem bastante escola. E os pastores mais novos, assim, geralmente eles colocam na escola primeiro, para ser capelão. Sabe capelão? Sim. Capelão de escola. Aí eu fiquei 1 ano como capelão da escola adventista de Blumenau. Era eu e mais um. E aí eu fui chamado para vir para o Oeste para ser o pastor distrital. O pastor distrital, você já é assim não vou dizer um up, mas você já é o que você quer alcançar, entendeu? Sim. Tipo assim, eu queria o meu sonho, estou realizando, entendeu? Porque tem pastores, no caso, que atuam só numa igreja, só no município, nesse sentido, tem? Tem. Assim, esses são mais exceções. Por exemplo, tem pastores escolares, que a gente chama de capelão, que ele é o pastor do colégio. Certo. Nas escolas adventistas tem o pastor do colégio. Então tá ali o pastor do colégio. E na igreja também tem os pastores distritais, como é o meu caso. Tem os pastores de uma igreja só. Geralmente são igrejas maiores. Por exemplo, tem a igreja do colégio nossa, lá da faculdade, a igreja tinha 2.000 membros. Então, para esse camarada reger mais outras 5 igrejas, fica inviável. Então, ele tem que ser pastor só ali. Sim, sim. Entendeu? E a tua vinda, então, aqui para a região, e a tua permanência aqui, como é que funciona isso daí, nesse quesito de organização dentro da igreja? Sim. Por exemplo, geralmente o pastor ele fica 4 anos em cada distrito. Por exemplo, eu vim para cá, então, eu assumi o distrito pastoral aqui em 2022, que eu assumi como pastor. Então, 23, 24, 25 agora é o meu 3º ano, né? Esse agora é o meu 3º ano. Então, eu assumi o distrito e geralmente fica 4 anos. Aí faz um rodízio. Aí vem outro pastor, você vai para outro lugar. É assim que geralmente funciona. Até porque, assim, ó, eu sou pastor, mas eu sou um ser humano. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. E a igreja precisa desse rodízio. Talvez, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou muito da prática. Eu gosto muito da rua, eu gosto muito não sou muito ligado a sistema. Eu sou mais da explosão, entendeu? De estar na prática. Agora tem pastores que ele é mais ligado ao sistema, ele entende muito de sistema, ele sabe tudo, entendeu? Então, às vezes, trocar, às vezes mudar, isso é saudável para a igreja. Porque a igreja agora está precisando desse mais meticuloso nessa área. Aí vem um assim. Agora a igreja está precisando de um cara que é mais brincalhão. Aí vem assim, entendeu? Então, tudo isso é saudável para a igreja. Para que não fique com o perfil do pastor, no caso, né? Tem igreja que fica ao passar do tempo, ela vai ficando igual ao pastor. Aí vem o outro pastor e para poder, assim, mudar um pouco a cara. E isso é saudável para a igreja. Isso é muito bom. Eu acho isso uma coisa tão boa para o pastor, que a igreja adventista faz, tão boa para o pastor, quanto para os membros também, né? Para os membros. Sim, embora você sabe que vai ter ali a mudança, digamos assim, de ambiente, né, de cidade, né, a cada período ali, digamos, a cada 4, 5 anos, né. Então, e você falou que tem uma menina? Uma menina, sim, uma né? menina. Então, aí entram outras questões, né, colégio, escola, as amizades dela e tudo mais, né. Mas são os desafios que qualquer pessoa, né, qualquer profissão assim tá sujeita também a acontecer, né. Mas, sem dúvida, isso daí é um desafio no Ministério Pastoral. É exatamente isso que você citou aí. É um desafio na vida de muitos pastores, né? Às vezes o filho está adolescente ali, está conhecendo alguém, né? E algumas pessoas ali. Por isso, mas para poder sanar esse problema, se assim eu posso dizer, por isso que a igreja fez justamente esses internatos também, entendeu? Além dos filhos dos irmãos e filhos de qualquer pessoa, não precisa ser só batizado na igreja, fazerem o ensino médio nesses locais, os filhos dos pastores também vão. Então, eles criam nesses locais, na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental,
raízes, entendeu? Eles conseguem criar raízes com o local. Vamos lá, então, Marcos. Pastor Marcos. Isso. Sobre a Páscoa, até na conversa que a gente teve ali, você trouxe alguns tópicos, né? Sim. Sobre a Páscoa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Para as pessoas que vivem a religião e também para as pessoas que não têm a religião ativa no seu dia a dia, a Páscoa talvez seja um dos principais períodos cristãos que todo mundo está envolvido, porque ela envolve feriado nacional, envolve, né, tem um monte dessas situações. Então, começando justamente por essa questão aí dessa diferenciação do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Sim, podemos começar por essa. Beleza, então. Assim, ó, o que a gente tem que começar lembrando sobre a questão da Páscoa. O que é Páscoa? Né? Posso começar falando aqui? À vontade. Pode ser? Pode. O que é Páscoa? A palavra Páscoa, e eu já vou citar essa parte, ela é uma palavra hebraica, do hebraico. Né? A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas originais. Né? No Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Né? E uma partezinha do livro de Daniel foi escrito em aramaico, porque ele estava lá na Babilônia. Vocês lembram dessa história aí? Quando você lê, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e aí Daniel e Nabucodonosor também teve parte ali, né? Eles escreveram em aramaico. O Novo Testamento já escreve a Bíblia em grego koiné, mas o pensamento ainda é hebraico. Né? Por mais que tenha sido escrito em grego, o pensamento ainda era em hebraico. E a palavra Páscoa no hebraico é a palavra pechá, que significa passar sobre. Poxa, aí a gente fica assim, passar sobre? E aí entra o que eu quero dizer para vocês aqui, para quem está assistindo a gente. Passar sobre. O que isso tem a ver com ovos e chocolate, né? E aí a gente pode até discutir um pouco sobre isso, mas o passar sobre mostra pra gente que a graça tem tudo a ver com a pessoa... A graça não, a Páscoa tem tudo a ver com a pessoa de Jesus Cristo. O sentido, o verdadeiro sentido da Páscoa é a pessoa de Jesus Cristo. Eu posso ler um texto para vocês? Vocês me permitem? Tem um texto aqui, ó, que está lá em 1 Coríntios 5, verso 7. 1 Coríntios 5, Romanos, Coríntios, Gálatas. 1 Coríntios 5, ó, vou abrir aqui para você ver. 1 Coríntios 5, verso 7 vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aqui aos Coríntios, ele fala assim, ó, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O apóstolo Paulo estava falando que Cristo é a Páscoa aqui. Essa palavra é a palavra grega para pechar, que é passar sobre. Mas o que é isso? O que é esse passar sobre? Aonde isso remete? Remete a gente lá em Êxodo capítulo 12. Tá entendendo? Êxodo capítulo 12 vai falar sobre o primeiro momento que Israel, onde Deus instituiu a cerimônia da Páscoa. É ali, com o povo de Israel, que Deus instituiu. Então, eu estou falando do Antigo Testamento primeiro, para a gente entender o que é a Páscoa para nós cristãos hoje. Sim. Porque, pode falar. Só fazer um parênteses, a Páscoa, ela existia já antes de Cristo, né? Sim. Ela já existia antes, né? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí também que permeia muita dúvida nas pessoas, né? Porque o próprio texto que a gente leu, se Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, como que ela pode existir antes, né? A gente pode se perguntar isso. Mas é aí que tá. A Páscoa, ela prefigurava algo, que esse algo era Cristo. Certo. Entendeu? Ela prefigurava. É tipo um aviso. Um dia Cristo vai vir, o Cordeiro Pascual vai vir. Por isso que agora vocês, nessa data, têm que matar o cordeirinho aqui, fazer essa festa da Páscoa. É isso que acontece em Êxodo 12. O que acontece? Êxodo 12, o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Vocês lembram dessa história?
estava prestes a sair do Egito, ali as pragas caindo, várias pragas caindo no Egito, um monte de coisa acontecendo, uma bagunça. E aí Deus fala assim para eles, olha, vocês têm que agora, vocês têm que lembrar desse dia, eu vou tirar vocês hoje do Egito, e agora vocês vão lembrar desse dia para sempre. Isso vai ser uma festa anual, todos os dias, vai ser um estatuto perpétuo, ele usa essa frase. E aí ele institui a Páscoa. E em Êxodo 12... Vai dizer o que eles tinham que fazer na Páscoa. Olha só. Em Êxodo 12, 7 fala assim, ó, tomarão o sangue do cordeiro que foi morto naquele dia, que eles iriam fazer essa festa em família para comer, e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta. Ou seja, naquele dia que eles iriam sair do Egito, eles iriam iniciar esse ritual, que é o quê? Matar o cordeirinho, comer toda a carne do cordeiro junto com a sua família. E se a família fosse pequena, poderiam chamar outras pessoas para comer. Eles comeriam aquilo, iam pegar o sangue e ia colocar sobre as portas, assim, nos umbrais das portas. Por quê? Porque aquele símbolo ali representava o sangue de Cristo. Mas por que eles estavam botando o sangue nos umbrais da porta? Porque naquele dia iria vir, a Bíblia fala, do anjo destruidor. Vocês lembram dessa história? Que o anjo destruidor iria vir e matar todos os primogênitos dos egípcios ali. E todos morreram. Somente os que não morreram eram os primogênitos do povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam com sangue sobre as portas. E olha que interessante. E aí entra o que eu queria falar para vocês. Olha só. Tem um verso aqui... 13 diz assim, ó, o sangue vos será por sinal, tá vendo? Nas casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, agora a palavra, passarei por vós. Lembrou aí da Páscoa? Entendeu? Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa. Então a Páscoa, lá no Antigo Testamento, ela tem um símbolo. Libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Esse é o símbolo do Antigo Testamento da Páscoa. Eles tinham que lembrar que Deus foi bom com eles e tirou eles do Egito. E tiraram eles ali do Egito. Com sangue. Aquele sangue simbolizava um dia que viria o Messias. E aí entra o Novo Testamento na jogada. Porque... Antes de Cristo... Por quanto tempo foi comemorada a Páscoa antes da vinda de Cristo? Ah, sim. Por quase 4.000 anos. Imagina, você matando o cordeiro. Além de matar todos os dias, tinha que matar o da Páscoa também. Todos esses sinais representavam Cristo que viria. Então, 4.000 anos a comemoração da Páscoa ali no Antigo Testamento. Porque a Páscoa justamente simbolizava o Messias que viria um dia. Esse é o símbolo da Páscoa. Então, o símbolo da Páscoa, atualmente, ele perdeu-se um pouco o sentido, né? E é isso até que a gente poderia falar. Porque foi acrescentado ovos e chocolate, toda uma parte comercial, né? Uma parte comercial, né? O capitalismo, assim, né? Que perdeu-se o sentido do religioso, né? Ah, então tem problema, pastor? Você não dá um chocolate para sua filha quando chega na Páscoa? Não, eu dou. Não tem problema. Não... Mas o chocolate em si ele não tem relação com a história bíblica. É aí que tá. Não tem relação com a história bíblica. Ah, o pastor tá falando aqui que é pecado, então você dá chocolate? Não, fique tranquilo. Pode comprar um chocolate, mas você entenda que isso não faz parte do sentido original da Páscoa. Isso até foi uma apropriação de culturas pagãs, né? Que é a da deusa da fertilidade, que tinha na cultura nórdica. Da deusa da fertilidade, que ela tinha vários ovos. Se você bater um Google aí, você vê. E aí, na cultura pagã, os ovos eram o sentido davam um sentido de um local fértil, de pessoas que poderiam ficar ricas. Então, eles acrescentam esse aspecto na Páscoa para poder dar assim, não, é uma data especial, vamos torcer para que dê tudo certo para a gente. Fizeram um mix ali de festa. Mas eu vou te falar, isso não é só na Páscoa. Em várias coisas no âmbito religioso,
fez um mix assim para poder satisfazer todo mundo. Tem símbolos que não representam em nada o teor religioso da data, né, da época em si. Sim. Na Páscoa também tem um outro símbolo que é muito famoso, que é o coelho, né? Sim. O coelho da Páscoa, o coelhinho ali para as crianças, né? O coelhinho vai vir de madrugada ali trazer deixar o ovo. Os chocolates, os ovos. O coelho tem alguma representação? Então, é justamente como eu falei para você, essa deusa pagã da fertilidade, e uma das formas que ela aparecia era de coelho, entendeu? Ou seja, isso de fato é um acréscimo, entendeu? Que é colocado nesse período, entendeu? Então, coelho, ovos e chocolate não tem nada a ver com a Páscoa, foi uma apropriação pagã. Sim. Então, como eu falei antes, então, será que eu estou sendo pagão para dar um chocolate para meu filho? Não, não tem problema. Porque virou uma apropriação cultural, entendeu? Mas isso de entender as origens, né? Sim. Tanto do que é e o que não é, eu acho que é interessante também, né? É interessante. E em que momento, então, como é que acontece essa transição, né? Porque até então, no Antigo Testamento, era essa anuidade, eles faziam todos esses ritos, né? E aí, a Páscoa com a primeira, no caso ali com a vinda de Jesus e a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, acontece nesse período, não é? É bem isso aí. É bem isso aí. Então, eu acho que eu já posso entrar para o Novo Testamento. E aí, Jesus, ele é incrível, sabe por quê? Porque ele ressignifica a Páscoa. A Páscoa, como acontecia no Antigo Testamento, não existe mais. Agora eu não preciso sacrificar cordeiro mais. Por quê? O grande cordeiro que tira o pecado do mundo, de acordo com João 1,29, né, veio. Então, o que Jesus faz? Ele pega um ritual antigo que está na Bíblia, que era para todo mundo fazer, que tinha que fazer, e fala assim, ó, deixa para mim agora. Eu vou fazer algo diferente. E aí ele sabe o que ele faz? No lugar da Páscoa, a ceia do Senhor. Isso é massa demais. Isso é muito legal. Olha só, eu quero que vocês... Eu vou ler aqui em Êxodo 12 algumas coisas que as pessoas tinham que fazer na Páscoa no Antigo Testamento. Olha só, naquela noite comerão carne assada no fogo, que era o cordeiro, né? Coisa boa, né? Comer carne assada. Com pães asmos e ervas amargas. Eles tinham que comer ervas amargas, né? E aí, no Novo Testamento, Jesus muda um pouco isso. Na Páscoa, ele pega os discípulos e fala assim, ó, agora vai ser assim que a gente vai fazer. Quando você abre ali, ó, posso pular lá para o Novo Testamento? Diz assim, ó, quando você vai aqui, ó, em Mateus 26, é onde ele faz a ceia do Senhor, olha o que Jesus fala. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso aqui é o meu corpo. Lembra do pão que era dado? Lá, que a gente leu agora em Êxodo 12, que eles comiam com pães asmos. Jesus é aqui, ele pega o pão também. E ele faz um símbolo do pão como sendo o quê? O corpo dele. Sensacional isso aqui. A teologia profunda na Santa Ceia, aqui, que Jesus, a ceia do Senhor, ela é incrível. Então, ele pega o pão e diz, e no próprio Evangelho de João ele fala, eu sou o pão. Ele pão ressignifica tudo que era. Ele ressignifica tudo. Feito. É muito legal. Quando você estuda Jesus ali, você vai ver que tudo que Jesus pega na mão, ele ressignifica, ele dá um sentido maior. Né? Ele dá um sentido maior para tudo. Tudo que ele vai falar do Antigo Testamento, ele não abole o Antigo Testamento, como muitos acreditam. Ele ressignifica, ele coloca no eixo correto, sabe? Ele bota no local certo. E aí, ele pega o símbolo do pão e fala assim, ó, é o meu corpo. Esse aqui é o símbolo do meu corpo. E aí fala assim, ó, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Interessante, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento não tem o suco da uva, o cálice. Tem só o assado, o pão e as ervas amargas. O que ele tira? Ele tira as ervas amargas, porque
o suco, ele tira as ervas amargas porque o pão é ele e o cordeiro é ele. Entendeu? Ele é o cordeiro assado, né? Que fala ali. Ele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele, então, ele tira as ervas amargas e coloca no lugar das ervas amargas a bebida mais deliciosa da época, que é o suco da uva. Aí eu fico me perguntando, por que Jesus fez isso? Para mim, isso é revelador, sabe por quê? Porque eles comiam as ervas amargas em Êxodo 12, porque, por mais que eles estavam sendo libertos ali dos egípcios, eles ainda estavam no mundo de pecado, num mundo complicado, num mundo que iria ser duro para eles, e a salvação completa em Jesus ainda não tinha chegado. Então, é como se fosse assim, ó, vocês vão comer dessa amargura até eu vir. Quando eu vim, quando eu chegar, as coisas vão melhorar. E quando Jesus chega, ele acrescenta o suco da videira. E olha o que ele fala. Porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito para a remissão dos pecados. A Páscoa no Antigo Testamento, ela é uma saída do povo de Israel do jugo do Egito. A Páscoa no Novo Testamento, ela é a saída do povo dele do jugo do pecado. Que legal, né? Do jugo do pecado. Por isso que eu preciso, e quem está ouvindo a gente, e falando para os meus amigos também aqui, por isso que a gente precisa aceitar Jesus como nosso salvador pessoal. Porque esse mundo aí fora, ele é muito complicado. Por mais que eu tenha só 29 anos, eu já vi algumas coisas assim, pessoas da minha família, eu como pastor, chega muita coisa até mim, né? Vocês imaginam, né? De que pessoas sofrendo muito porque não tiveram norte na vida, por não ter aceitado Jesus. E fica esse apelo. E para mim, sabe, é muito revelador quando no verso 29 Jesus fala assim, ó, e digo-vos que desta hora em diante eu não vou beber, eu não beberei deste fruto da videira, ou seja, não vou mais beber. Vou beber aqui com vocês, mas não vou mais beber. Até aquele dia em que hei de beber de novo com vocês no reino do meu Pai. Cara, isso aqui é uma baita de uma promessa. Sabe o que Jesus está falando? Isso aqui é a melhor bebida que a gente tem hoje. No mundo atual, né? No caso, 2025 anos atrás. Todo mundo gosta de beber isso aqui. Eu estou fazendo essa última ceia, ressignificando a Páscoa com vocês, e eu nunca mais vou beber. Eu sou o criador disso aqui, eu criei a uva, eu criei o suco, eu fiz tudo. Mas eu não vou beber de novo. O nosso próximo encontro é aonde? No céu. A verdadeira Páscoa vai ser aonde? No céu. Esse é o pulo do gato. Assim, essa é a grande sacada da Páscoa. A gente aceitar Jesus e a gente lembrar que um dia ele vai nos livrar desse mundo mal. Ele vai nos tirar desse mundo de pecado. E aí tem um verso aqui, posso ler também? 1 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Por que a gente faz a ceia do Senhor? Por que a gente participa da ceia do Senhor? Porque, olha só, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Páscoa, ela tem que ser um lembrete que Jesus vai voltar para nos buscar, para a gente comemorar a verdadeira Páscoa lá no céu. Isso é incrível. Isso é incrível. Todas essas palavras, pastor, aconteceram, esses episódios aconteceram nessa ceia, que é a última ceia, no caso. É a conhecida. É a conhecida, né? E pelo fato de ser chamada última ceia, aconteceram outras ceias antes dessa ceia. Jesus ceiou com os seus discípulos antes, e esse simbolismo não foi colocado antes nessas ceias anteriores? Boa pergunta. De fato, houve festas da Páscoa antes. Outras festas, né? Mas essa ceia, Jesus só faz agora ela. Por que ele só faz agora? Porque era o último momento dele com os discípulos, e ele faz isso somente agora, porque agora ele está instituindo a nova aliança. Ele está colocando,
A partir de agora, as coisas funcionam desta forma. Então, meio que ele funda o cristianismo ali com aqueles 12. Ele faz a nova aliança e dali para frente é assim agora. E ele usa... Isso é incrível, porque ele usa a coisa do que a gente está falando aqui. O que ele começa o cristianismo com mais força através da Páscoa. Entendeu? Através da Páscoa. E o interessante é que a gente estava falando antes, né, que o cordeirinho tinha que morrer. Jesus Cristo morre no mesmo período onde o cordeiro pascual tinha que morrer. Ou seja, então ele cumpre exatamente essa predição do cordeiro pascual que iria morrer. E na Páscoa ele morre pelos pecados da humanidade. Sacrifício. As pessoas não precisam mais fazer através do cordeiro, porque ele está fazendo por todos. Isso aí. Então, que a crucificação dele, no caso, foi 3 dias depois dessa ceia? Ou não? É isso aí. O que acontece? O cordeiro era separado no 10º dia do mês Abid, que é o mês hebraico. Ele era separado no 10º dia. E se você quiser se aprofundar, posso fazer uma indicação aqui? Se quiser se aprofundar, você pode ler esse livro aqui, ó, A Cruz e Sua Sombra. Ele vai falar sobre a Páscoa e sobre um montão de festa judaica e como que isso se funciona no Novo Testamento, né? Esse livro me esclareceu bastante. É de um Stephen Haskell, um teólogo adventista, né? Que ele vendia sabão, só para você ter uma noção. O cara era vendedor de sabão e depois virou teólogo, muito tempo atrás, né? Ele vendia sabão e aí ele colocava... isso em 1800 e bolinha, né? Ele colocava a mensagem do evangelho, assim, ele embrulhava no sabão e vendia com a mensagem do evangelho de fora. Era a embalagem. A embalagem. Aí o pessoal se convertia pela embalagem do sabão que ele vendia. Muito legal. E assim, nesse livro ele aborda bastante isso e ele vai falar sobre essa questão. No 10º dia, o cordeiro era separado, e ele morria no 14º. E Jesus passou por esse processo de julgamento todo. Você lembra comigo que a Bíblia vai dizer que lá em Êxodo que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, porque senão ele ficava com defeito. E Isaías 53 vai falar que Jesus Cristo foi esmagado, mas nenhum osso dele foi quebrado, cumprindo exatamente... mostrando o que Paulo falou em Coríntios aqui que a gente leu, que ele é o nosso cordeiro pascual, que de fato a cruz e aqueles momentos ali com Pilatos, Caifás, um jogando Jesus para o outro, um lavando as mãos, todo mundo querendo se safar, né? Querendo, não, essa culpa não é minha, eu não quero carregar esse pepino. Todo mundo estava cumprindo o que já era predito, entendeu? E é interessante... que a partir desse momento, né, Jefferson, como você mencionou, a partir desse momento, eu não preciso mais sacrificar cordeiro. Como que eu posso me achegar até Jesus, que é o Cordeiro Pascual? Através da minha comunhão com Ele. Através da minha comunhão com Cristo, através do meu relacionamento com Ele. Agora Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Antigamente, no Antigo Testamento, para você ser perdoado de alguma falha dos seus pecados, você tinha que ir até o santuário, você tinha que pagar um cordeiro, comprar um cordeiro. Nesse santuário, você ia matar o cordeirinho e entregar na mão do sacerdote, aí ele ia fazer expiação, um processo gigantesco, para você ter acesso até Deus, né? Hoje, com a morte de Cristo na cruz, o nosso Cordeiro Pascual, o acesso até Deus está em eu me ajoelhar e falar em nome de Jesus, entendeu? Através do sangue dele. Por isso que o sangue de Jesus ia nos umbrais da porta lá. E o destruidor, né, o anjo destruidor, não passou sobre eles, né? Por isso o nome Páscoa. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, o sangue de Jesus passa sobre mim. Esse é o significado da Páscoa. Esse é o real significado da Páscoa aí. Que, você vai concordar comigo, foi deturpado ao longo dos séculos, mas é sempre bom a gente relembrar o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Isso é muito relevante. Sim, perfeito. Nossa, é uma aula assim, cara, porque todas essas passagens bíblicas, né,
você precisa justamente estudar elas e interpretar elas. Sim. E quando você tem acesso a todas essas informações, tudo começa a fazer mais sentido, né? Sem dúvidas. Porque desde da questão do próprio nome, da origem da palavra, Páscoa, né? Então, muito bom. Não, é isso. E assim, ó, a Páscoa, ela tem um sentido muito legal no Novo Testamento. Por quê? Ela ganha uma nova significação agora, que é a ceia do Senhor, né? Ou seja, então agora a Páscoa, você está em comunhão com o teu irmão, não tem problema nenhum. Você pode comemorar a Páscoa, né? Com seus filhos, não tem problema nenhum. Mas o sentido dela é justamente essa. A morte de Cristo. Que é aquele sentido que eu li aqui em Coríntios, onde fala que, assim, ó, vocês quando comem o pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, você está anunciando a morte, falando assim, eu acredito que Jesus morreu, mas eu acredito que ele vai voltar também, essas duas coisas. Entendeu? Então, a Páscoa do Antigo Testamento é substituída pela ressignificação que Jesus deu no Novo Testamento. Entendeu? Ele fala assim, ó, vamos pegar aquela Páscoa lá e vamos dar o real sentido dela, que é esse aqui. Agora vocês fazem assim. Entendeu? Lembre-se do sacrifício na cruz do Calvário. Esse é o meu corpo, esse é o símbolo do meu corpo, esse é o meu sangue, entendeu? O sacrifício dele. É o sacrifício. Esse é o grande sentido. Trazendo para a realidade Sim. do que é comemorado já depois da vinda de Cristo, né? 2025 anos. A Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, é isso? E o domingo, que é o domingo de Páscoa mesmo, né? Sim. Isso já, esses dias não existiam antes de Cristo, no caso. Sim. Essas datas da semana, esses dias das semanas não tinham esse significado. Sim. Gostaria que tu explicasse. Então, você tinha falado dos 3 dias, né? Do sábado, domingo, do sexta, sábado e domingo. Quando você vê na Bíblia, né? Você vê de fato que Jesus ali, ele passa toda essa semana em Jerusalém. Desde o último dia que ele chegou em Jerusalém, como que é chamado, pela tradição católica, como que é chamado o dia que ele chega ali em Jerusalém? Como que ele é recebido, você lembra? Com os ramos. Sim, com os ramos. Por né? isso que é chamado de quê? Você lembra? Domingo de Ramos, né? Isso aí, é chamado disso. E aí ele passa todo esse período, aí você tem a sexta-feira, que é o dia... O domingo de Ramos seria um domingo anterior ao domingo de Páscoa. Isso aí. E aí, o que acontece? Na sexta-feira, Jesus Cristo passa pela... É sexta-feira da paixão que chamam, né? Sim. Isso, ele passa pela sexta-feira da paixão. E olha que interessante. No sábado, aonde está Jesus no sábado? Ele está morto. No sábado, ele está morto. No domingo, ele faz o quê? Ele ressuscita. Entendeu? Mas no sábado, o que Jesus está fazendo no sábado? Ele está morto. Já parou para pensar nisso? Que no sábado ele descansa. Isso é interessante, né? No sábado ele está morto, ele descansa. Parece que ele está cumprindo o mandamento do pai dele, que no sábado tinha que descansar. E aí ele ressuscita no domingo. Essa é a semana, né? Que a gente chama Semana da Paixão aí, que é a Semana tradição Santa, católica, né? Na tradição católica é bem forte, né? Mas seria mais ou menos essa explicação aí para essa tradição aí do nosso Essa cotidiano. tradição ela está mais associada então ao catolicismo, não? A igreja de vocês, por exemplo, segue outra. Não, assim, porque essa tradição ela é mais colocada mesmo no catolicismo, não que no domingo de Ramos, vamos lá, o pessoal na igreja de Ramos, né? Por exemplo, na igreja adventista, chega a Semana Santa, a gente faz uma semana de oração. Que é o quê? Todos os dias tem culto na igreja, a gente falando sobre o sacrifício de Cristo. Inclusive agora, em abril, né? Agora aí a gente já vai começar a Semana Santa, né? Em onde todas as igrejas começam a fazer a semana de oração. Então, nessa semana de oração tem louvor, tem pregação, tem tudo, entendeu? Passa a semana inteirinha, justamente para os irmãos, para a gente lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, entendeu? Sim. Geralmente, nessa semana, são semanas de decisões, onde pessoas são batizadas, né?
pessoas constroem um relacionamento com Cristo, pessoas voltam, pessoas que estão afastadas muitas vezes, elas voltam, entendeu? Por isso que a gente tem que levar a sério, sabe, esses momentos, né, que a Bíblia nos mostra, que a igreja faz. A gente tem que levar a sério, por quê? Porque a paixão de Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz, é muito valioso, sabe? Então, quando a gente leva isso a sério, a gente está compromissado, entendeu? Com a nossa salvação, com as pessoas que a gente ama, com a família. Vale muito a pena participar de uma semana de oração, vale muito a pena participar de momentos como esse na igreja, né? Vale muito a pena. E justamente dessas ações, pastor, porque antes a pessoa, né, voltando lá ao Antigo Testamento, antes a pessoa tinha que ter uma ação física de pegar o cordeiro, né, fazer todos os procedimentos ali. E agora, de certa forma, ele foi simplificado pelas mãos de Jesus. Certo? Mas na prática, o que a pessoa que segue Jesus, ela tem que fazer especificamente nesse período? Quais são as ações dela no dia a dia dela, especificamente nesse período pascual e, obviamente, também, né, em todos os dias da vida? Boa, tu colocou aí bem agora. Porque assim, ó, eu não posso deixar para ser cristão só na semana da Páscoa, não é verdade? Isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu arrumo briga no trânsito o ano inteiro. Aí lá na semana da Páscoa, não, agora ele é cristão. Mas, de fato, nesses dias, eu tenho que procurar estar com o coração mais contrito, entendeu? Se durante o ano inteiro eu não levei a sério, esse é o momento de eu falar assim, Senhor, esse é um momento muito especial, um momento cultuado, né, onde o mundo inteiro se vira para a palavra, para a Bíblia. Eu preciso consertar minha vida com Deus. Em termos práticos, como você falou, Jefferson, em termos práticos, como eu não tenho mais a necessidade de sacrificar cordeiro, a necessidade de entrar no santuário, pagar uma grana para isso, né? Agora, em termos práticos, eu preciso instituir em mim um relacionamento com Cristo. Como? Aí a pergunta é, como que eu faço isso? Como que eu posso ser um cristão melhor? Como que eu posso, assim, ter um relacionamento com Jesus? Primeiro, a minha dica seria assim, para você que está vendo aí, talvez você nunca leu a Bíblia, talvez nunca leu o Antigo e o Novo Testamento, a minha dica para você é você começar a fazer um estudo bíblico. Começa a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, entendeu? Pede estudos bíblicos, tem a Rede Novo Tempo também, que é muito famosa, ela dá estudos bíblicos de graça, entendeu? Isso é tudo o princípio. Começa um estudo bíblico, comece a orar, a amar o próximo, entendeu? Talvez você retribuir o bem com o bem. Cristo falou isso assim, ó, o tempo todo, e muitas vezes a gente esquece disso, porque qual que é o sentido da Páscoa? Qual que é o sentido de guardar os mandamentos de Deus? A mola propulsora para fazer tudo isso, inclusive a Páscoa, é o amor. Então, nesses dias, você tem que ter mais amor para com as pessoas, entendeu? Não só nesses dias, em todos os dias, mas esse dia talvez Deus vai usar a Páscoa para poder trazer você de volta, para falar assim, cara, tu precisa organizar a tua vida. Cara, tu precisa parar de gastar teu dinheiro todo com bebida e esquecer do teu filho, esquecer da tua esposa, entendeu? Tu precisa se organizar diante de Deus, tu precisa colocar a sua vida no altar de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, entendeu? Perdão, né? O passar sobre. Tu precisa aceitar Jesus como seu Salvador, passar o sangue nos umbrais da sua porta e ter um relacionamento com Ele, através da oração, do estudo da palavra. E isso transforma vidas, isso transformou a minha, né? Transformou a minha vida, o encontro com Jesus Cristo. E eu fiz a minha... Posso contar aqui um pedacinho? Eu fiz a minha primeira Semana Santa, que na igreja, assim, os pastores, toda Semana Santa, estão envolvidos, né, com pregação. E a minha primeira Semana Santa foi em 2016. E eu fiz essa Semana Santa pregando todos os dias lá em Toledo, no oeste do Paraná. Eu estava na faculdade ainda, né?
Era a prática pastoral. Aí a gente ia... Como se fosse um estágio. Mas é um estágio. Não, é um estágio. E, inclusive, a gente tem um estágio no 3º ano que a gente fica 3 meses como pastor de uma igreja, né? Também, no 3º ano da faculdade. E aí a gente foi para o estágio da Semana Santa. E nesse estágio, eu preguei todos os dias, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma semana de oração, nunca tinha feito. Eu só tinha pregado esporadicamente na igreja. Por exemplo, prego um sábado, depois prego um domingo, prego uma quarta-feira. Mas nesse dia eu preguei sábado a sábado. Ou seja, 7 dias. E assim, foi momentos... Você pode falar, pastor, mas você pregou para as pessoas, né? Então as pessoas se converteram, as pessoas foram abençoadas? Foram. Mas o mais abençoado fui eu, cara. Sabe por quê? Porque quando você trabalha no ministério e você está disposto a ouvir a voz de Deus, às vezes você prega para você mesmo, cara. Às vezes você prega, você está lendo a palavra ali e Deus fala com você. Fala, tu precisa isso, tu precisa melhorar naquilo outro. Por isso que é tão importante o nosso contato com a Bíblia. O nosso contato com a palavra de Deus, que a Bíblia, a palavra, vai nos moldando, vai nos ajudando, vai nos crescendo, vai fazendo a gente crescer. E nessa semana, eu tive uma aprovação muito legal, porque no internato, geralmente assim, você está lá no internato, você estuda, trabalha de bolsista, que era o meu caso no internato, e dorme, né? Faz isso tudo aí, a sua rotina. Aí quando você sai disso, geralmente você fica num lugar onde você não conhece, e eu tinha acabado de vir do Rio de Janeiro, era no meu primeiro ano no curso de teologia, e eu nunca tinha visto milharal, para você ter uma noção. Rio de Janeiro não tem milharal. Rio de Janeiro, a única plantação que tem no Rio de Janeiro, que eu já vi, é de café. Porque é tudo montanhoso, né? E aqui no sul tem muito milharal. E eu nunca tinha visto uma plantação de milharal. E aí eu cheguei assim para fazer a Semana Santa e já me colocaram lá nesse local, em Toledo, no interiorzinho lá. E assim, cara, era divisa com o Paraguai o negócio lá perto, que é o que eu estava. Os irmãos lá falavam até meio portunhol, sabe? Falavam português misturado com espanhol. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No primeiro dia, eu falei, meu Deus, tão longe de casa, num local que eu nem conheço. E aí, naquela semana, quando foi quinta para sexta-feira, por mais que no começo eu tinha sentido aflição, eu estava realizado. Porque a palavra de Deus estava falando comigo e eu estava sendo usado. Ou seja, em momentos difíceis assim, que a gente está longe de casa, eu estava usando uma bicicleta para ir visitar as pessoas, de bike assim no sol, e eu falando, cara, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E mesmo assim, quando chegou na quinta-feira, eu entendi, sabe? Que Deus estava conduzindo. Marcos, não, calma, é isso que eu quero, faz isso, você está sendo modificado, você está mudando, você está ajudando, você está me ajudando a ajudar outras pessoas. E isso são experiências cristãs que todos nós precisamos viver. Foi na Semana Santa, né? Na Páscoa. Que legal. Existem outros significados, digamos assim, não significados, mas comportamentos e hábitos. Você falou antes, né, da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, as situações assim que estão mais enraizadas, ligadas ao catolicismo, né? Por exemplo, a Quaresma. A Quaresma, o período de Quaresma ali, a quarta-feira de cinzas, né? Que é logo após o Carnaval. E também, dentro disso, eu gostaria de saber se a igreja segue esse mesmo princípio e por que todo ano, digamos assim, a Páscoa não tem uma data numérica específica, né? Ela tem ali um período que é depois, a partir da quarta-feira de cinza, que é depois do Carnaval, inclusive. Sim. Qual o significado disso, né? Desse encaixe aí? Como isso é uma tradição um pouco mais do catolicismo, essa questão da Quaresma e tal, eu vou até ser sincero para vocês, falar que eu não sou muito familiarizado com essa questão da Quaresma. Eu sei que a quarta-feira de cinza é depois do Carnaval ali, aí começa esse período, aí parece que não pode se alimentar com carne, todas essas coisas assim, né? Sim. Então, isso daí é um ritual
que, biblicamente falando, não está na Bíblia, entendeu? Certo. De fato, isso não está na Bíblia. Não está lá falando assim, você tem que obedecer isso aqui, esses 40 dias, essa semana e tal. Não está. O que está na Bíblia é esse momento da Páscoa. É esse momento, quando eu falo Páscoa, é a paixão de Cristo. É esse momento que Cristo ele ressignifica a Páscoa do Antigo Testamento. E a gente lembra disso porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas essas outras datas, assim, isso de fato foi tradições humanas que foram inventadas, né? Nada contra, assim, mas por não estar na Bíblia, você está desobrigado a obedecer aquilo. Mas também, se você obedece pela sua tradição religiosa também, é bem tranquilo, bem tranquilo. É uma coisa que assim, mal não vai fazer, né? Pecar pelo excesso não vai... Sim, o pessoal ficava com medo, né? Por exemplo, assim, o pessoal, no carnaval, eu lembro que vinha falar pra mim, ô pastor, não sei o quê, e eu nem era membro da igreja, não. Quando descobri que eu era pastor, vinha falar, ô pastor, eu fiz um montão de coisa no carnaval, mas agora eu fiz um montão de pecado, mas agora eu vou ficar a quaresma sem comer carne porque é pecado. Rapaz, mas aí não, né? Então, assim, não tem algo bíblico em si para falar assim, olha, durante esse tempo não faça isso, nem aquilo. Não tem. Isso é mais algo tradicional do povão, do pessoal aí, né? Mas o que a gente obedece mesmo é, como eu falei para vocês antes, aquela questão ali espiritual. Jesus morreu na cruz, a gente está chegando numa data comemorativa e a gente vai lembrar disso. Aí a igreja faz uma semana de oração, outras igrejas, né, no caso, outras tradições religiosas comemoram dessa forma, entendeu? Mas a data da Páscoa, pastor, tá. é algo... Variação, a variação da data, sim, né? às vezes é mais cima, mais... Às vezes cai em março ali, às vezes vai cair, por exemplo, agora vai cair em abril, né? Sim. Aí, lá no final de abril, inclusive, né? Entendi. A tua pergunta seria por quê? Por que essa variação? Assim, ó, de fato, a Bíblia não tem uma data em si para falar assim, ó, aconteceu tal dia aqui. Entendeu? Inclusive, a Bíblia nem fala a data que Jesus nasceu, né? Ela não fala nem a data que Jesus nasceu. Então, isso aí são o quê? Contagens humanas, né? Contagens humanas para chegar a uma conclusão. Não, agora vai ser assim. Então, são contagens humanas. Assim, não tem algo bíblico que eu possa falar aqui para você. Ah, não, ela caiu tal data por isso. É algo mais tradicional, talvez encheu o calendário aqui, aí subiu lá, tirou um pouquinho e desceu. É mais isso, mais essa questão. Mas fica sempre nesse mês, né? Abril, às vezes, né? Fica sempre nesse período. Na época, mas sobre a tua pergunta, sobre a questão assim, não, é algo que eu preciso me atentar? Não. Não é à toa que a Bíblia nem fala a data do nascimento de Cristo, ela nem se preocupa com esse tipo de coisa, né? Ela nem se preocupa com esse tipo de coisa. O que ela fala é que Jesus morreu e isso precisa fazer diferença na minha vida espiritual. E aí as igrejas fazem programas, eventos, para que as pessoas sejam impactadas por esses programas e assim a sociedade fique uma sociedade mais justa, pessoas zelem mais pela espiritualidade, né? Pessoas entendam que a parte espiritual da vida é muito importante, não só a secular, né? Então, a Páscoa nos traz esses momentos também importantes assim. Mas essa relatividade que sempre acontece, eu não sei se sempre vem lá desde a época de Cristo, mas esse período, pelo menos aqui no Brasil, né? Do pós-carnaval, a partir de tal período ali acontece a Páscoa. Isso sempre foi cronológico? Sempre foi depois do carnaval? Ou seja lá, de que forma que acontecia antes? Isso, como eu falei para vocês, isso aí foi uma introdução pagã. Tem muitas coisas que aconteceram no cristianismo, especialmente, e isso é um tema para outro podcast, se vocês quiserem também, que aconteceu após a conversão de Constantino. Não sei se vocês já ouviram falar, Constantino, imperador romano. Após a conversão de Constantino, muitos elementos pagãos foram incorporados dentro do cristianismo. Posso dar um exemplo aqui da substituição
né, do sábado para o domingo, por exemplo, né? São elementos assim que não são bíblicos, entendeu? Sim. Que foram incorporados. E aí, algumas datas, como essas também, festividades que eram pagãs, também entraram. Por exemplo, o carnaval não é uma data religiosa. Sim. Entendeu? Não, o carnaval não é uma data religiosa. Pois é, entendeu? Essa é a grande dúvida, a grande questão que fica, né? Porque, poxa, o carnaval ele marca ali, digamos assim, o Sim. início de um período que depois de tantos dias ali vai acontecer a Páscoa, Então, né? eu também, eu fico me perguntando, porque, como eu falei para você, eu sou de uma tradição diferente, né? E assim, eu fico às vezes me perguntando, poxa, mas o carnaval, muitas vezes ele é marcado por coisas assim, que acontecem que a gente tira os cabelos, né, da cabeça. Fala, meu Deus, como que fizeram isso? As pessoas já contaram o que fazem no carnaval, entendeu? Então, tipo a história que você falou ali, sim. você citou, né? Do irmão lá que foi bebeu as 4 noites Sim. do carnaval lá e depois não ia comer carne. Não vou comer carne agora porque é pecado. Não, é incoerente, tá vendo? Então, qual é a minha dica para você que é cristão nesse ponto? Vai do que está na Bíblia, entendeu? A gente tem que ver no que está na Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, entendeu? Então, todas essas coisas, essas quarentenas, quaresmas, são coisas, ideias criadas pelo homem, entendeu? São ideias criadas pelo homem, muitas vezes, que eu não preciso seguir. O que está na Bíblia que eu preciso seguir, a gente segue, que é lembrar da paixão de Cristo, né? O fato do jejum da carne também, seja na Sexta-feira Santa ali, então, não é algo bíblico. Não é algo bíblico. A Bíblia fala de jejum? Fala. A Bíblia fala de jejum, fala que eu posso me abster de comida, mas não é algo tipo assim, não, na sexta-feira, agora você não pode comer carne. Não. A Bíblia fala de jejum, fala, mas ela não te impede de fazer algo, entendeu? Ela não te impede. Não tem nada na Bíblia sobre isso, Sim. entendeu? Até vindo um pouquinho mais sobre essa questão aí das datas e tal. Sim. É muito mais de séculos mais recentes, justamente na questão do catolicismo, né? Porque o nosso próprio calendário, né? Que são 12 meses, né? Antes eram 10, aí depois veio o mês de julho, né? Júlio César, sim. aí Augusto né? Quis também ter um mês para ele. Sim. E aí os meses de ambos tinham que ter os 30 dias. Verdade. E aí lá, então, para tirar de um e colocar no outro, então tem essa questão ali do mês de fevereiro, que ficou com menos, né? Então, são situações que elas, querendo ou não, no dia a dia do passar dos tempos, foi sendo implementado, né? Porque a religiosidade, principalmente a fé cristã, com a questão do catolicismo, que durante muito tempo também teve esse período histórico, né, de crescimento, e relação, inclusive, com esses fatos que foram políticos, foram históricos, né? Então tem muito nessa Não, mas sem dúvida. E assim, como eu falei antes, e isso a gente pode fazer até uma outra vez, se vocês quiserem, mas tem muita coisa dentro do cristianismo atual que foram incorporações políticas. Por exemplo, Constantino mesmo, ele se converte, quando você lê alguns livros de história, ele se converte como uma jogada política. Ele não se converteu de verdade. Ele não aceitei Jesus meu Salvador. Ele só botou o cristianismo como a religião oficial do império. Sabe por quê? Porque eles matavam o cristão, aparecia 10. Porque como que funciona o cristianismo? Ele não é que nem as outras religiões pagãs, que tipo assim, um deus ganhava do outro e aí ele era mais forte. As religiões pagãs funcionam assim. Né? A religião nórdica, a grega, não, o deus Zeus é mais forte que Poseidon, e aí quem é súdito de Zeus... É incorporado ali. Entendeu? A religião cristã comemora a morte de Deus, de Jesus, comemora a morte dele como algo bom. Então, isso veio como para poder mudar tudo, entendeu? Isso subverteu todas as expectativas que as pessoas tinham. Então, era orgulho o cristão ir lá e morrer. Aí ele morria e aparecia 10. Aí vinha Nero, matou Pedro, matou Paulo, agora eu vou acabar com essa seita.
crescia mais 1000 só por causa da morte deles dois. E aí, Constantino viu que ficaria melhor, e Roma já tinha essa cultura de se apropriar das religiões, ficaria melhor ele oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império. Concílio de Nicéia ali, né? Ele oficializou como a religião oficial do Império, e aí tudo que ele acreditava de paganismo, ele foi trazendo para dentro do cristianismo, inclusive os seus súditos. Ou seja, então, religiões pagãs, isso é de fato, incorporaram a vestimenta cristã e deturparam, assim, muita coisa que não está na Bíblia, entendeu? E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso eu não estou falando A, B ou C, não é a minha intenção aqui. É só para a gente entender que o cristianismo é uma religião que tem 2000 anos de história. Você acha que não teve nenhum pica-fumo, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, pica-fumo no meio dessa história aí, que fez alguma coisa errada, um lobo, entendeu? Tem, né? Pastor, você comentou então que a tradição da Páscoa, né, trouxe todas essas explicações aí, muito esclarecedoras, inclusive, mas que comenta que Jesus morreu, ressuscitou. Sim. E que ali nas escritas bíblicas fala que ele só vai ceiar novamente, Sim. enfim, no céu. E em que momento isso vai acontecer? Então, por exemplo, assim, até tô trazendo um pouquinho, resgatando na memória do que a gente conversou com o Nando, de que, por exemplo, se quando eu morrer, ou se alguém que já morreu, esse encontro com Jesus ele vai acontecer no momento da minha morte ou vai acontecer em um momento específico com todos? Bom, muito bom você ter mencionado isso, Jefferson. Sabe por quê? Porque a Bíblia promete que Jesus vai voltar a essa terra um dia. Essa é a nossa maior esperança. E como adventista, isso não é só ideia da cabeça de adventista, não. Tem vários teólogos, como John Stott, que é muito conhecido, que escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo, que acreditam na imortalidade condicional da alma. Que sou eu. A alma na Bíblia é pessoa. Então, eu morro, eu não tenho um Gasparzinho dentro de mim que sai e vai para o céu, para o inferno. Eu morro, acabou. E aí isso é um tema também para outra vez, mas Eclesiastes 9 vai falar que os mortos não sabem de coisa nenhuma, nada, entendeu? Eu morro, acabou. O que eu estou esperando? A volta de Jesus. A volta de Jesus é a esperança do cristão. Porque ali serão ressuscitados todos que aceitaram a Jesus, inclusive os que aceitaram a Jesus antes de Jesus vir através do sacrifício pascual que acontecia no Antigo Testamento. Aquilo era uma forma de aceitação que o Messias viria, entendeu? Aí explica. Então, essas pessoas ressuscitarão. A Bíblia vai falar que os mortos em Cristo, os que aceitaram Jesus, ressuscitarão incorruptíveis, né? Ou seja, serão ressuscitados incorruptíveis, sem defeitos, né? E os que estão vivos serão transformados. 1 Coríntios 15 vai dizer isso. E a Bíblia vai falar que nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E é nesse momento, e agora eu já não sei, daí para frente eu já não sei. Tudo que eu sei é especulação, coisa da minha cabeça. Mas é a partir desse momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. E uma vez eu pregando na igreja, vou até pegar a caneca aqui, tá? Pode ser? Eu falei assim, de uma forma brincando, né? Uma forma assim, não é algo que está escrito na Bíblia. Mas eu falei brincando que quando a gente chegar lá no céu e a gente sentar nessa mesa gigante em que estarão todos, já é algo sobrenatural. Como que vai caber todo mundo na mesma mesa? Como que Jesus vai conseguir andar até mim sem caminhar 3.000 quilômetros? Não sei. Mas eu vou tentar não julgar o céu com a minha racionalidade humana que é falha, né? E eu fico pensando de eu pegar um cálice no céu. Um cálice nessa ceia, nessa verdadeira Páscoa. De eu pegar lá e eu ficar admirado. Porque ali estarão as pedras mais preciosas do universo. Ali estarão as coisas que o homem lutou e deu a vida e às vezes matou, derrubou outras pessoas e ali estarão, como se não fosse nada.
Entendeu? E o que vai ser de valor nesse novo céu, nessa nova terra, é justamente não o ouro que vai estar ali, não a pedra preciosa que vai estar ali, mas sim a comunhão com o próximo. O que Jesus quer fazer, que ele prometeu em Mateus 26, que nós lemos aqui, que ele não ia beber, só ia beber quando vocês estiverem no reino com meu Pai. O que ele quer nos mostrar é que a comunhão dele conosco e nós com o nosso próximo vale mais do que qualquer pedra e ouro precioso, qualquer dinheiro que esse mundo pode dar. Esse aí é a grande lição que Jesus quer nos dar. Isso daí é o grande apelo de Jesus. Olha, eu não vou tomar mais porque eu quero tomar junto com vocês lá no céu. A próxima Páscoa, a próxima ceia do Senhor, nós vamos participar juntos na aliança eterna. Ele institui a nova aliança, mas ele chama a gente a participar da aliança eterna na eternidade. Isso vale muito a pena, né? Viver. E assim, meus queridos, Jonathan e Jefferson, eu vivo por isso, cara. Entendeu? Eu vivo por esse dia. Eu perdi o meu sogro, marido aí pai da minha esposa. E meu sogro era muito cristão, muito devoto também, sabe? Levava bem a sério. Eu, como pastor, ele me ensinou muitas coisas, né? Por ser mais velho e tal. E ele infartou com 52 anos. E eu espero esse dia chegar para poder rever meu sogro, que me adotou como filho. Eu fui criado longe do meu pai e tal, lá no Rio de Janeiro, e o meu sogro, ele me adotou como se eu fosse o próprio filho dele. E a gente criou um relacionamento muito íntimo. E faleceu, em 2020 ele faleceu, e eu espero um dia reencontrar o meu sogro com ele nessa mesa. É a minha esperança. É a minha esperança. Vivo por esse dia. Vivo pelo dia que Jesus vai voltar. Né? Essa é a maior esperança. Por isso que, eu agora vou dar um spoiler aqui, né? Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. A palavra adventista vem da palavra advento, que é a volta. Volta de Jesus. A gente prega, a coisa que a gente mais prega no meio adventista é a volta de Cristo nessa terra. É a iminente volta dele. Né? Então, isso aqui faz todo sentido aliado com a volta de Jesus. Né? Inclusive a comunhão com todos lá no céu. O Nando, quando esteve aqui, inclusive, ele passou pelas profecias da Bíblia ali, né? E falou das que se cumpriram, né? E inclusive, ele falou que a gente estaria na última profecia, que seria, no final das contas, ali a volta de Cristo, né? E na interpretação dele, na visão dele, ele diz que está próximo, né? Muito próximo. Então, assim, qual é a sua interpretação em relação ao próximo? E esse próximo também é muito relativo, né? Porque esse muito bom. Assim, muito bom você falar isso. Em comparação vamos pensar assim, em termos de universo, idade que tem o universo, né? Esse próximo pode ser há 1 milhão de anos, né? E mesmo assim é próximo. Mas qual é a sua visão em relação a isso? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. É muito fácil eu falar como ser humano que é limitado a 70 anos, 80 anos de vida. Mas, de fato, eu falo para você aqui agora que está me ouvindo também, que a gente está muito perto da volta de Jesus nesse mundo. Uma volta visível e literal. É a única profecia que Jesus não cumpriu da Bíblia, é essa. E ela é mais fácil de cumprir do que as outras que ele já cumpriu. Por exemplo, a vinda dele nesse mundo, morrer e tal, ser chicoteado, passar 30 anos aqui como ser humano sofrendo. É mais fácil ele cumprir a volta dele como rei e resolver tudo do que a primeira que ele já cumpriu. Entendeu? E assim, quando você lê a Bíblia, você vê que a gente está caminhando a passos largos para esse dia acontecer. Nós estamos muito perto. Claro que o perto nosso pode ser um pouco diferente. Para vocês entenderem. Da última profecia da vinda de Cristo a primeira vez nesse mundo, até João Batista aparecer pregando que o Messias iria vir, passou 400 anos. Da última profecia de Malaquias até
o João Batista começar aparecendo falando que o primo dele ia pregar. 400 anos. Poxa, era um motivo do pessoal desanimar. Que você, não vai vir não, 400 anos. Eu costumo dizer que nós, adventistas, estamos pregando essa mensagem há 180 anos. Que Jesus vai voltar. Que foi quando nasceu mesmo o adventista com a força do adventismo mesmo, né? Há 180 anos. E já vem gente falando para mim, pastor, mas muito tempo, pastor. Olha só, meu pai pregava isso. Aí eu uso esse argumento, falo assim, olha, mas até Jesus vir a primeira vez, passou 400 anos da profecia de Malaquias, que foi a última. E a gente já está desanimando com 180. Mas eu falo para você, já usando o que o Nando falou, a gente está muito perto da volta de Jesus, como nunca. O cenário político do mundo, vocês estão vendo aí. Guerra na Ucrânia. Todo mundo com o dedo perto da bomba atômica. Isso é muito estranho. Pandemia mundial, né? A pandemia, o que aconteceu esses tempos atrás. Isso tudo são sinais claros que Jesus deixou em Mateus 24, que esse caos econômico, tudo iria acontecer. Desigualdade social, no âmbito religioso também. Entendeu? Muito perto da volta de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar de uma forma visível e literal. João 14, 1 ao 3, Mateus 24 vai dizer que ele vai voltar sobre as nuvens do céu, né? E com ele todos os anjos dele. Todos os anjos. Apocalipse 1,7 vai dizer que todo olho verá. Até aqueles que mataram Jesus serão ressuscitados e verão. Né? Para comprovar, não, de fato ele era o Messias que a gente abandonou. Apocalipse 1,7 fala isso. Aqueles que o traspassaram a espada nele, né? Ou seja, todo olho vai ver. E assim, ó, vocês estavam aonde no 11 de setembro? Só para introduzir isso aqui. Vocês lembram do 11 de setembro que aconteceu? Ataque às Torres Gêmeas? Vocês lembram onde vocês estavam? Não sei se eram muito novo. Não, eu lembro. Você lembra? Eu lembro também. Apesar de eu ter 29 anos, mas eu lembro. Sim. Claramente eu lembro. Sim. Para mim, aquilo ali foi o evento do século XXI mais marcante e traumático para mim. Aquilo ali. E para todo mundo. Eu faço aniversário dia 10 de setembro e o ataque foi dia 11. Então, para mim, o negócio é mais traumático ainda, que foi bem no período ali do meu aniversário. E eu lembro até hoje as palavras assim do meu tio, da minha avó, que estava assistindo ao vivo, que até então todo mundo achava que era um erro. O pessoal estava ali, bateu sem querer o primeiro avião. O segundo avião foi que todo mundo teve a certeza que era um ataque terrorista. Aquilo ali foi muito traumático, o mundo inteiro viu e o mundo se apavorou. Eu comparo aquilo à volta de Jesus, não no sentido de medo e pavor, mas no sentido que vai ser um evento muito relevante e tão importante, todo olho vai ver. Algo assim, ó, que se a data mundial foi dividida em antes e depois de Cristo, já pela vinda de Cristo como homem nessa terra, como um homem um homem normal, imagina ele vindo como rei. O universo será dividido novamente, antes da volta de Cristo, depois da volta de Cristo. Então, esse evento que nós esperamos é o evento mais importante da história da humanidade. Da humanidade, que é a volta de Cristo. Muito bem. Perfeito. Pastor, a gente falou bastante aqui com base na Bíblia, né? Mas para a gente trazer o assunto mais o dia a dia da sua vida também, um pouco fora, se é que dá para se dizer que em algum momento o senhor está fora, né? Desapegado ao que diz a Bíblia. Mas como é que é o seu dia a dia dentro de casa? Sim. Como é que é a sua rotina, né? Aí pode englobar também, né, essa tua rotina de pregação, né, de ida para lá, para os municípios que o senhor desenvolve. Sim, o ministério. Né? Sim. Então, como eu falei para vocês, eu sou pastor e a gente tem um privilégio. A Igreja Adventista, o pastor, ele é pastor em tempo integral. Então, eu não tenho outro emprego, entendeu? Então, eu sou pastor, esse é meu emprego, esse é meu chamado, eu trabalho para isso, eu amo isso. E é muito importante que, geralmente, a igreja, ela valoriza muito o pastor adventista, assim, ela valoriza muito que o pastor busque conhecimento, entendeu? Que ele estude a palavra de manhã, que ele esteja com a família dele de manhã, que ele cultue a Deus com a família, que ele faça o devocional dele. Então, a minha parte da manhã
todos os dias, fora os dias de culto, fora sábado, né? Que o sábado é culto de manhã, né? São mais voltados para o estudo, para o meu aperfeiçoamento, né? Para o estudo da palavra, a leitura de livros, para eu ficar com a minha família. E à tarde e à noite já é mais o trabalho. Eu costumo dizer que o meu horário é um pouco diferente. A partir da tarde, eu já dou estudos bíblicos para... Quem quiser aqui da região, eu posso ir, eu vou na tua casa e te dou estudo bíblico. É só falar. Eu dou estudos bíblicos à tarde, faço visitas, às vezes pastorais, mais específicas, né, mais difíceis. E também à noite, a gente pega mais pessoas em casa e geralmente à noite também nós temos culto, né? E aí, diariamente, eu separo um momentinho para atividade física, né? Porque senão você não vai aguentar, vai morrer cedo. Não adianta eu falar que o corpo é o templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz aqui em Coríntios. Do templo, né? E não cuidar do templo, né? Não dá. E as pessoas não vão levar crédito a um pastor que está capengando. Então eu tenho que fazer alguma coisa. O que você gosta de fazer de exercício? Então, aí chegou no papo que a gente ia falar. Tá? Mas, geralmente, ó, o que eu faço, né? Eu gosto muito. E como todo bom brasileiro, né? Como todo bom brasileiro, eu acho que o primeiro esporte que a gente tem, que a gente sai da barriga da nossa mãe, o pai entrega o quê para nós? Uma bola, né? Então, a gente joga um futebolzinho, sim. Não levo muito a sério, mas eu gosto de jogar com os irmãos da igreja, inclusive. São os irmãos lá de Concórdia e até aqui de Ponte Serrada também, que é o Nando e o Anael. São bons de bolas, cara, né? Mas a gente joga, é bom. E eu só não recebi uma boa herança quando se trata de torcer para time. A minha herança é que eu sou botafoguense. Olha só. Atualmente, né, eu posso falar que foi uma benção aí, né? Ganhou tudo agora, esses últimos dias aí, né? É só o atual campeão brasileiro e da Libertadores. E da Libertadores. Mas os últimos 60 anos eu vou te falar. Eu nem falava que eu era botafoguense. Mas foi muito, muito legal. Assim, eu achei que, sinceridade, eu achei que o Botafogo nunca ia ganhar nada. Uma vez eu lembro que eu fui na casa dos amigos, né, quando eu era adolescente, e você tem a lástima de ser botafoguense, né? Você é adolescente, tem a lástima de ser botafoguense. E aí a gente fez um campeonato de videogame de PS2, mas cada um tinha que ir com o seu time. Mesmo se tivesse 2 flamenguistas, eles iam com o Flamengo, entendeu? Os dois, jogar um contra o outro com o Flamengo. E aí eu era o único que joguei com o Botafogo, né? E aí eu lembro que eu fiz um gol com aquele Herrera que jogava no Botafogo, aquele argentino, você lembra dele? Sim. Fiz um gol com aquele Herrera e eu lembro que no PS2 tinha uma comemoração automática. O Herrera saía fazendo cambalhota e tal. E aí um dos amigos meus falaram assim, ó... Ô Marcos, essa comemoração que ele fez, aí, a mesma possibilidade que ele tem de fazer essa comemoração na vida real, é a mesma possibilidade do Botafogo ser campeão da Libertadores um dia. Aí o Botafogo foi campeão, o que eu fiz? Mandei a mensagem pra ele. Né? Eu falei, agora aí, fala aí. Ó. Faz a pirueta agora. Faz aí. A gente não esquece, né, cara? O botafoguense não esquece o sofrimento que passou. É verdade. O Botafogo aí foi ao seu auge, né, no final do ano passado, e conquistando a Libertadores. Não, né? foi um negócio, assim, incrível. E historicamente, né, você tocou aí no futebol, né, o Botafogo serviu a seleção brasileira lá na década de 70, né, 60. Foi a base da seleção. Foi a base, inclusive, né, com o Garrincha, né, quem nunca ouviu falar do Garrincha, né? Mané Garrincha, né? Que inclusive é nome de estádio hoje, né? Sim, e é meu conterrâneo, né? Mané Garrincha é lá do Rio de Janeiro, né? Sim. É perto de lá. Só jogava bola descalço. Pernas tortas, né? Só jogava bola descalço. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, isso é uma cultura muito forte, sabia? Das brincadeiras, né? Serem descalço ainda, até hoje, né? Muito forte isso aí, o pessoal jogar descalço. Mas se eu jogar descalço, uma brincadeira acabou comigo. Já era. Mas vamos lá, outros hobbies que você tem? Cara, olha, eu tô me aventurando também no violão. Tocava violão na adolescência também, na igreja, inclusive. Fiquei 10 anos parado por causa do curso de teologia, tudo, que não tinha tempo para nada, né? E aí, quando a minha filha nasceu, há 2 anos atrás, eu me senti assim, tocado, sabe? Ó, volta aí, pega o instrumento de novo para poder tocar, porque é importante. A gente sabe que, pela Bíblia,
a adoração também envolve louvor. Você louvar, você cantar, isso envolve adoração. E eu falei assim, olha, eu queria imprimir isso na vida da minha filha também, esse amor pela música, né, na música cristã. E aí voltei a tocar devagarzinho, tô ainda capengando, mas consigo tirar alguma coisa ou outra ali, consigo fazer alguma coisa. Faz aula ou está sendo autodidata? Autodidata, assim, já fiz algumas aulas, mas autodidata, agora eu tô autodidata mesmo. Toco todo dia um pouquinho. Legal. Muito bom. E toco na igreja de vez em quando, o Nando também toca. Canta também ou só toca? Olha, eu me arrisco, assim, cantar, mas é pouco, sabe? Mas eu me arrisco. Tento fazer alguma coisa. Afinação, não sei porque não tive. Não sou cantar, muito bom. Mas pelo timbre da voz. Dá pra tirar alguma coisa. Não sou, vou ser sincero, não sou o cantor, mas eu consigo fazer alguma coisa, desenrolar alguma coisa. Então, numa próxima vez já fica marcado. E vai trazer o violão vou trazer e algumas o violão. músicas também, né? Pode deixar que eu trago mesmo, eu trago. A gente vai fazer aqui um Fala Mais musical. Cara, isso aí é legal, isso é uma boa ideia. Bom, pastor Marques Antônio Nicolau Moraes, prazer enorme te receber aqui no Fala Mais. Falar sobre esse tema também que é sempre muito... Por mais que a gente converse sobre ele, faça questões, perguntas, sempre vão ter mais dúvidas e respostas com ensinamentos estimulantes, né? Então, obrigado demais pela sua vinda aqui e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Olha só, eu que agradeço demais aí por ter participando, né? Do podcast de vocês, podcast Fala Mais. Fico muito feliz pelo convite, né? E estou sempre disponível, que vocês quiserem, assim a gente pode ver, pode estar vindo. Eu fico muito feliz em ter participado para falar sobre esse tema. Tem muitos outros temas também que eu amo falar, até mais do que a Páscoa, né? Que eu já estou bem mais habituado. E agradeço muito o convite de vocês, conhecer o Jefferson e o Jonathan, que são pessoas muito legais, pessoas muito simpáticas. E talvez, né, você que está me assistindo aí, talvez de alguma forma Deus falou ao seu coração, né? E se sim, eu fico muito agradecido por Ele ter me usado como instrumento para chegar até a tua casa. Muito bem, pastor. Muito bem, muito obrigado, pastor, por vir compartilhar, né, teus ensinamentos aqui com a gente. Como o Jonathan falou, né, é tudo muito produtivo. Sim. E não só para nós dois que estamos aqui à frente, né, fazendo as perguntas diretamente e recebendo, mas com certeza para as pessoas que acompanharam nossa conversa aqui, né? Então, mais uma vez, agradecido. E obrigado a vocês também, né, que acompanharam nosso bate-papo aqui, né? Espero que tenham aproveitado bastante sobre esses ensinamentos e um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores. Galera que fica passando aqui na tela, enfim, então, por todo lado, né? Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, a CRT Technology e o Oeste Mais. Valeu, pessoal, nos vemos na próxima semana.